Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade no nosso projeto chamado Os Bastidores da Instrumentação. E o começo já foi sensacional, porque eu entrevistei o Augusto Pereira e ele falou tudo sobre a instrumentação, desde lá do comecinho, a instrumentação hidráulica, até os dias de hoje. O Augusto, por sinal, ele foi presidente da ISA. Se não me falha a memória, o Marcílio depois pode até me corrigir. Eu acho que foi o único presidente brasileiro da América do Sul. Mas depois o Marcílio também já foi presidente aí da ISA, ele pode esclarecer isso aí para nós. Enfim, foi uma abertura muito legal e hoje eu estou dando continuidade a esse projeto. O projeto, só para relembrar vocês, ele é feito com 3 pilares. Os técnicos de instrumentação antes do Senai, porque aí o Senai montou o curso. Durante a montagem do curso, e nesse tópico eu vou chamar, infelizmente, o professor Deusdete faleceu, então vou falar com as filhas dele para ver o que elas lembram daquela época. E depois pós-Senai. E aí sim, eu vou começar a chamar o pessoal que se formou na primeira turma, na segunda, na terceira, e eu vou mesclando com os últimos. E assim nós vamos ter um verdadeiro compêndio de memórias do que foi a instrumentação aqui no Brasil. Bem, dito tudo isso, já esclarecido, nós vamos agora para o primeiro pilar, que é entrevistar 2 grandes feras, 2 grandes nomes da instrumentação aqui no Brasil. Eles participaram praticamente de toda a revolução tecnológica que teve na instrumentação. Eles têm histórias fantásticas, mesmo porque eles começaram antes do Senai, ali finalzinho da década de 60, início da década de 70, onde a instrumentação era muito mais arcaica. O conhecimento que se pedia na época, ele tinha que ter muita prática. E era uma instrumentação totalmente importada. Nós não tínhamos essa instrumentação no Brasil, fabricantes aqui no Brasil. Bem, eu estou falando de 2 feras, Marcílio e Fernando. E eu vou começar pelo Fernando. Fernando Gaziola. Quem é o Fernando Gaziola? Conta para mim. A palavra é sua. Fernando Gaziola é um homem casado com 3 filhos homens e uma mulher, que está vivendo em 2 séculos. Muita gente não viveu essa possibilidade de viver em 2 séculos, né? Diferentes. Sério. E acompanhar a instrumentação desde o seu começo, praticamente no Brasil, né? Comecei com a instrumentação na Ródia e fui parar lá por acaso. Eu fazia o curso técnico de eletrônica em São Caetano do Sul e um amigo da sala de aula me disse: olha, a Ródia está contratando instrumentista. Aí eu falei: engraçado, eu não sei tocar nenhum instrumento. Né? Falou: não é instrumentista de trocar instrumento. Ele mexe lá com eletrônica, com pneumática, alguma coisa assim. Vai lá fazer um teste. E lá fui eu, para conhecer o que era instrumentação, sem saber o que era PSI, sem saber nada. Fui na cara dura e pessoal, como eu fazia o curso de eletrônica, o pessoal me aceitou no quadro de instrumentistas deles lá. Legal. Essa parte aí, já, Fernando, eu vou perguntar para você, porque eu quero conhecer essa história bem devagarzinho e com calma. Tá. Vamos passar para o Marcílio. Marcílio, quem é o Marcílio da Dinamis? Marcílio é um camarada que está casado também, muitos anos, porque tenho 2 filhas, 5 netos, que fazem a alegria da casa e a demolição da casa na sequência. Okay? Então, a gente está nesse mundo, né?
vivendo e correndo sempre atrás. Comecei meus estudos em São Paulo, quando vim do interior, fui fazer curso, primeiramente um curso na área de humanas. Na época, você fazer estudo na área de humanas era um negócio humanamente impossível. Okay? E aí apareceu uma oportunidade que era prestar um concurso. O Brasil tinha acabado de firmar o acordo Brasil-Alemanha para transferência, para a construção das usinas nucleares, Angra 1, e abriu um concurso para formar técnico para trabalhar nas usinas. Consegui passar nesse exame, que era uma peneira muito grande, ok? O nível de exigência de conhecimento era muito alto. Então, comecei minha vida, mudei totalmente minha vida para a área técnica. Começamos, era um curso de 8 horas por dia. De manhã você fazia toda a parte teoria e à tarde você fazia a parte prática. E foi nesse curso, você tinha determinadas áreas, proteção radiológica, desenvolvimento de água pesada, uma série de coisas. Mas tinha um grupo que era voltado para controle de reatores nucleares. E foi aí que apareceu o termo instrumentação. Legal. Eu me interessei por esse assunto e, com base nesse interesse, eu acabei sendo colocado na turma que ia se dedicar à operação de reatores. E foi aí que um bichinho chamado instrumentação entrou na veia. E a partir daí eu não parei nunca mais. Então, deixa eu te perguntar a partir daí. Hoje em dia, para se formar um técnico de instrumentação, ele vai numa escola Senai ou em outras escolas, porque o Senai acabou sendo multiplicada por outras pessoas, e aí surgiram vários cursos no Brasil inteiro de instrumentação. E ficou muito fácil, porque eu me lembro quando eu fiz o curso, nós tínhamos plantas piloto, nós tínhamos apostilas, professores, inclusive da própria indústria, eles davam aula para nós. Aí era muito simples, era só seguir o calendário e estudar e aprender. Mas eu fico pensando, Marcílio, na época não existia nem o termo de instrumentação direito. Como você falou, foi aí que surgiu, né? Como que fazia-se, como se formava um técnico de instrumentação? Conta para mim. Bom, nesse curso em específico, no primeiro ano era só teoria, tinha muito pouca parte prática, ok? Toda a instrumentação que tinha na nossa frente vinha da Alemanha e tinha instrutor alemão que dava aula para nós. Tá? Por sinal, todos os professores desse curso eram de origem europeia. Mas tinha tradutores para vocês? Ou vocês tinham que entender alemão? Não, eles falavam português, mas era um português de quem estava aprendendo. Então, por exemplo, a gente tinha um professor de física que era italiano. Okay? Ele, na lousa, era um gênio, mas para explicar, você tinha que virar o livro. O pessoal de instrumentação, eles davam muita coisa de instrumentos da área de usinas nucleares. Okay? Então, tudo que nós aprendemos foi na raça e ali. Nossa Senhora! Tá? Você não tinha para quem recorrer a respeito. Isso foi em 73, 74, ok? Em 74, nós já estávamos no nível, e tinha um detalhe muito interessante nesse curso. A média para você passar de bimestre era 7. Quem tirasse menos que 7 era eliminado do programa. Não. A minha classe, para vocês terem uma ideia, começamos em 60 pessoas, terminamos em 13. Meu Deus! E as aulas eram em cima do instrumento. Ele te explicava abrindo o instrumento, você tinha que abrir o instrumento, ver o que tinha dentro para ele explicar cada parafuso, cada diafragma, cada mola e montar o instrumento. Então, eu aprendi desse jeito.
quando ficou definido que quem iria fornecer a instrumentação era a General Electric, foi que vieram os manuais em inglês. E aí a gente começou, e não tinha tradutor na época. Você tinha que pegar o manual, pegar um dicionário e ir buscando aquilo que você não entendia. E foi assim que eu comecei a ver instrumento. Fernando, e como que foi o seu começo, Fernando? Conta para nós. Bom, meu começo na Ródia foi em 1969, mas a Ródia era muito pobre em instrumentação, era muito mais instrumentação eletrônica, tipo controle de temperatura, instrumentos da Coresi, Messi, registradores de temperatura. Então era muito espalhado lá. Aí surgiu uma oportunidade para mim trabalhar na Petroquímica União, quando a Petroquímica União estava sendo montada em 1970. Eu fui para a Petroquímica União para trabalhar numa empreiteira lá, que era subcontratada de uma outra empreiteira chamada Argeu Ribeiro. Aí, através dos contatos lá dentro da área, eu consegui fazer um teste na PQU, com o chefe da instrumentação pneumática lá, que era o Cato, sem Macato. Ele foi dono da AR e tal, da válvulas, né? Fiz o teste, entrei, o teste dele era como calibrar um dipsel. Tinha que explicar como é que se calibrava um dipsel. Aí fiz o teste, passei, eu fui o segundo instrumentista da PQU. E a PQU realmente foi uma grande escola. Por quê? Quando se começou a calibrar toda a instrumentação da PQU, tem alguns técnicos já com muito gabarito aqui no Brasil, que vieram da Fontoura, que vieram de umas empresas aqui que já tinham instrumentação estabelecida, e também a PQU, na época lá, contratou a Concip francesa para fazer toda a calibração da instrumentação. Toda a instrumentação pneumática, analisadores, ou seja, fazer toda a calibração e partida da petroquímica naquela época. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com técnicos franceses, tá certo? Tinha o problema da língua, mas o francês se adaptou muito rápido ao português, e nós também ao francês, as palavras básicas, né? E a comunicação se estabelecia dessa forma. E um detalhe, o técnico francês com quem eu trabalhei era especialista em compressores, um deles. Outro com quem eu trabalhei era especialista em analisadores. Outro com quem eu trabalhei era especialista em instrumentação de painel. Então, cada francês que tinha lá na equipe lá, tinha uma especialidade e eles passavam esse conhecimento para a gente. Isso foi uma escola. Somado naquela época tem aquele livro amarelo de instrumentação, do Luciano. Luciano, lembro dele. Onde muita gente aprendeu alguma coisinha lá. E eu importava livros de instrumentação em inglês. Eu fui obrigado a aprender inglês na escola técnica. Por quê? Eu precisava de uma nota em eletrônica aplicada e era sobre TV a cores. Estava começando TV a cores no Brasil. E esse livro, eu lembro o nome dele até hoje, Electronic Television Setting, do Bernard Grob. E para mim recuperar minha nota nessa matéria, eu praticamente tive que traduzir o livro inteiro e apresentar o trabalho para o professor. E aí isso facilitou muito minha vida, porque a instrumentação naquele tempo era tudo em inglês. Tudo que veio para o Brasil, tudo catálogo em inglês. Então você tinha que aprender a traduzir e entender o que estava sendo dito, porque muitas palavras eram muito técnicas, né? E aí a vida foi seguindo. E depois da PQU, eu já fui como
de instrumentista, fui como técnico para a Comgás, na usina ali da Moca, né? E aí tem casos a contar de lá também. Mas aí vamos seguir. Então, pera um pouquinho. Eu vou pedir só um minutinho que eu vou compartilhar aqui uma coisa com vocês. Só um minuto. Olá, professor Marcílio, senhor Fernando. Meu nome é Márcia Faria Rodrigues. Sou filha do professor Antônio Carlos Rodrigues, que foi diretor do Senai aí por mais de 30 anos, responsável por trazer os cursos de instrumentação aqui para a Baixada Santista. Antes de mais nada, eu queria agradecer o Reginaldo por esse incrível projeto, agradecer vocês, Marcílio e senhor Fernando, por estar participando e falar para vocês que quando meu pai começou a falar de instrumentação, eu não tinha a menor ideia do que era isso, demorou muito para eu saber o que era isso, mas eu estou muito agradecida por esse projeto e eu queria falar para vocês que vocês estão aí hoje, agradeço muito a presença de vocês, mas eu sou a próxima a estar aí com vocês, tá, Reginaldo? Um grande abraço, conto com vocês aí na nossa entrevista também. Olá, pessoal, eu sou a filha do Deus Dedit. Eu vim aqui para dar boas-vindas ao Marcílio e ao Fernando. E, assim, o grande projeto do Reginaldo é estar mostrando o desenvolvimento e o início, principalmente, da instrumentação do Brasil. Como a instrumentação foi feita, como ela foi gerada. E mais para frente vocês vão saber os detalhes disso, né? Meu pai foi o Deus Dedit, que foi quem montou, quem trouxe para cá da França a instrumentação. Então, é um projeto lindo e que vai deixar uma memória incrível para todos os que estão começando nessa área. Quero que todos sejam bem-vindos nessa grande aventura. E só para vocês saberem, eu vou ser a próxima entrevistada, tá bom? Um abraço a todos. E será uma linda entrevista. Sejam bem-vindas. Pronto. Você aprontou agora, viu? É legal, hein? Deixa eu voltar aqui. Legal, tá tudo certinho. Agora, pronto. E aí? A filha do diretor Antônio Carlos, a Márcia, e a filha do professor Deusdete, eu conversei com elas e elas falaram, poxa, vamos dar então uma boas-vindas, porque elas estão tão animadas também com esse projeto. Vocês gostaram? Foi para mim. Pô, me emocionei, cara. Porque Legal. Muito bom, muito bom. eu fui como eu falei, eu estava fazendo o curso de técnico, depois saí do IPEM, porque eu comecei em paralelo engenharia à noite, ok? Fui fazer o meu curso de engenharia, eu fiz no Mackenzie, e era o único lugar que tinha o curso à noite. Eram 2 lugares em São Paulo. Um era o Mackenzie e o outro era Oswaldo Cruz. E eu entrei no Mackenzie e fiz o curso lá. Só que aí, quando eu terminei o período de curso do IPEM, você tinha que ser transferido para fora de São Paulo. E, para mim, você teria que acabar com a minha ideia de me formar engenheiro. Okay? Aí eu acabei pedindo para sair do programa e acabei indo para a Foxboro. E aí você vai entender a emoção. Entrou na Foxboro, eu fui mexer com manutenção e pouco depois com engenharia de aplicação. Primeira coisa, me chamaram um belo dia, falaram, você vai descer para Santos e vai conversar com um professor que está montando uma escola de instrumentação em Santos. Legal. E lá fui eu conversar com o professor Antônio Carlos. Aí conversei com ele, falei da Foxboro, falei da... E falei mais, falei, a Foxboro está me dando autonomia para descer quantas vezes for preciso para auxiliar vocês na elaboração do projeto do laboratório, do primeiro laboratório de instrumentação pneumática. Então, e tem um apoio de alguém que vai descer comigo a Tiracolo, que Fernando acabou de falar nele, Luciano Siguier, que trabalhava também na Foxboro.
E aí o professor falou, então eu vou chamar quem vai te auxiliar nesse trabalho dentro do Senai. Que vai fazer, vai dar as diretrizes daquilo que ele quer fazer de laboratório. E quem entrou na sala? Deusdedit. Eita. Entendeu? Sim, Fechou? legal. Eu não conheci o Deusdedit. Conheci. Você conheceu o Luciano? Infelizmente. Hein? Então, o Luciano, trabalhei com ele anos dentro da Foxboro. Por sinal, me deu o primeiro curso de instrumentação pneumática, eu fiz com o Luciano. Legal. Formalmente, um curso de instrumentação pneumática. Ele era o orientador do curso. Naquela época que você conheceu o Deusdedit, desculpa te interromper, ele já falava 5 minutinhos para vocês? Tá. Era hábito dele. Ok? Então, eu tive a oportunidade de montar, junto com o Deusdedit, a instrumentação pneumática, os transmissores, tudo isso, ok? Eu que ajudei a montar. Os primeiros transmissores 13A, Foxboro, que tinha no Senai, eu montei junto com o Deusdedit. E a instrumentação analítica, que era um cromatógrafo pneumático, tá? Também fui eu, o Luciano Chiguieri, mais o Deusdedit que montamos. Nossa Senhora, isso é história, hein? Então, você entendeu quem você pôs na tela aí, garoto? Eu entendi a sua emoção. Uhum. Já fiz, no meu caso, meu curso de instrumentação pneumática foi com o Geraldo Kempenich, da Taylor. Sim. Não sei se você o conheceu. Fui aluno dele. Porque no Mackenzie, a gente tinha a matéria de instrumentação e o professor de instrumentação acabou tendo um problema muito sério nas pernas. Ele sofreu um acidente de carro e quebrou os 2 fêmures. E aí, eu já dentro da classe, eu já era meio um exponente, porque eu já sabia, já conhecia instrumentação. Isso eu estou falando do curso de engenharia química, né? E acabei falando, olha, eu posso dar aula no lugar do professor, se assim a reitoria aceitar, mas tem que ter um professor que seja conhecido, tem que ter um professor que veio. E quem veio foi o Geraldo Kempenich. Tanto é que o primeiro curso que eu fiz, eu tenho o certificado assinado por ele, tá? De projetista de instrumentação, assinado pelo Geraldo Kempenich. Eita. Fernando, conta aí agora para mim, Fernando, e você? Não entendi, Reginaldo. Você gostou da apresentação das meninas? Você não conhecia nenhuma delas, né? Nem Não. do professor? Gostei da apresentação das duas, sim. E me diz uma coisa, dá continuidade naquilo que você estava falando. Você parou dizendo que era instrumentista e passou para técnico de instrumentação. Tem algum fato que você lembra que te marcou bastante na instrumentação? Um fato emocionante ou então lúdico, sabe, brincalhão? Alguma coisa que você fala assim, isto marcou a minha vida na instrumentação? Olha, quando eu trabalhava na Ródia, o meu chefe lá era um alemão. O nome dele era Gunther Sieg. E ele queria fazer tudo lá da instrumentação. As termoresistências eram soldadas lá com maçarico e colocava lá aquelas miçangas, tal. E nós tínhamos que fazer aquilo. Aí um dia ele cismou que eu tinha que operar um torno para usinar os potes de mercúrio das colunas lá que ele fabricava lá dentro da empresa. Não, o senhor tem que usinar isso aqui, tem que aprender a usinar. Conclusão, eu acabei usinando o torno com o pote. Isso foi muito, muito engraçado na época. E quantos potes eram desses? Ele fabricava tudo lá. Todas as colunas de mercúrio
eram fabricadas lá dentro mesmo. Ah, legal. O nosso tempo está terminando, então eu vou perguntar a mesma coisa para o Marcílio. Algum fato, alguma coisa, Marcílio, que te marcou na instrumentação que você gostaria de compartilhar com a gente? Só posso falar mais um detalhe? Pode sim, Fernando. Tá. Então, na Comgás, na época lá, a usina de gás a partir de nafta, tinha sido comprado uma usina de segunda mão da Inglaterra. E toda a pneumática, a instrumentação era Taylor, mas as válvulas, era tudo inglesas, né? E foram válvulas que foram recuperadas na Inglaterra antes de vir para o Brasil. E o que a gente observava nos controladores é que, em determinada situação, eles davam um pico lá no painel de controle. Davam um pico, e ninguém descobria aquilo. Aí, numa das paradas da unidade, eu tirei o válvula de controle do processo, abri onde ficava a câmara de mola da válvula. O que é que tinha lá que provocava esse pico no processo, lá no registrador do painel? Os rebites de fixação da plaqueta do atuador pneumático da válvula estavam compridos. Então a mola ia lá, comprimia, de repente ela, pum, dava um pulo. Todas as válvulas tinham esse problema. Meu Deus do céu. Você sabe que quando eu estava na Petrobras de Barueri, eu recebi uns medidores de vazão para a esfera de GLP e ele tinha uma parte magnética. E veio da França solto a parte magnética. Então, quando eu recebia gás, o medidor ficava totalmente doido. Marcava 10 metros, marcava 0, ao ponto do pessoal chegar a querer colocar um tipo de um abafador para poder diminuir, achando que era o gás que estava com aquele movimento lá dentro. E aí, eu abrindo o instrumento, eu descobri, era o magnético que estava solto. E todos os instrumentos da Bellimiter que tinham aqueles equipamentos, estavam todos eles soltos. Poxa. Foi uma briga, pô, fazer tudo isso. Aí tive que ir em Osasco, o cara teve que ter uma cola lá especial para colar o sistema magnético com outro. Bom, enfim, deu certo. É isso aí. Marcílio, sua vez. Marcílio, vamos lá. Bom, de fato, assim, curioso, né? Foi quando eu entrei na Foxboro, tinha que fazer um estágio na manutenção e um belo dia, estava começando, primeira semana, me pedem para calibrar justamente um caixa grande. E tinha umas maletas de couro, que só o couro da maleta já era pesado, e me falaram, ó, tem que levar aquela maleta ali que... Só que ninguém me falou que dentro da maleta tinha 3 litros de mercúrio. Aí é pouco. E lá fui eu carregar a bendita maleta, rapaz. Quem disse que eu tirava aquilo do chão? 13,6 E aí, quando eu a olho para trás, está densidade. toda a turma dos velhos da Foxboro, o pessoal que já tinha mais experiência, observando. Falei, é uma tremenda sacanagem. Uma maleta de quase 40 quilos. Mais de 40 quilos. Tentando Os carregar instrumentos da aquilo. Bellimiter pesavam isso, entre 40 e 50 E quilos. 50 quilos, não, era terrível. Eu falo um para o outro pessoal. fato muito interessante que teve, ele trabalhou na Ródia, mas ele trabalhou na Ródia Santo André. A gente, por volta aí de 76, como a gente já estava na engenharia de aplicação, já fazia um tempo, mas tinha um cliente, que era a Ródia, era um cliente especial da Foxboro, e um belo dia, 4 horas da tarde, toca o telefone pedindo ajuda para ver se a gente poderia ir para a Ródia de Paulínia, ajudar a recuperar os instrumentos, porque a hora que a situação normalizasse, eles precisavam dos instrumentos funcionando. Aí fizeram uma força-tarefa, 2, 3 carros, e íamos para a Ródia. Quando nós chegamos na Ródia, tinha 3 metros de água para cima do nível. Então, a gente pegava os barcos, aquilo tudo inundado,
camarada com escafandro, descia, Sério mesmo? soltava os instrumentos e a gente no barco pegava aquilo, vertendo lama, vertendo tudo, né? Nossa Senhora! E tinha que levar, botar no carro, levar para São Paulo, passávamos a noite limpando os instrumentos para no outro, 2, 3 dias depois estar de volta e pôr a fábrica para operar. Não sei se você lembra desse fato. Ainda bem que era pneumático, né? Era tudo pneumático, mas eram os controles das caldeiras que foram mais atingidos. Então, um fato foi esse: você entrar de barco dentro da fábrica para retirar instrumento, para recuperar instrumento, para a hora que o rio baixasse, você conseguisse operar a planta de novo. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou pedir para vocês que cada um tem 1 minuto para suas conclusões finais. É um tema livre, vocês podem ficar à vontade. Vamos começar pelo Fernando? Tudo bem, vamos lá. Então, eu comecei instrumentação em 69, trabalhei em instrumentação até 1996, aproximadamente. Depois, abri uma empresa própria, recuperando válvulas, e caí para a área de atuadores elétricos. Começamos no Brasil com os atuadores da Micheleto, também tem os atuadores importados, né? Rotorque, Limitorque, e a minha vida, a partir de 96, foi envolvida totalmente com atuadores elétricos. Fui sócio da empresa JCN, depois eu me desliguei da empresa e voltei a trabalhar com instrumentação, fazendo gerenciamento de comissionamento na Repar, pela Camargo Correia. Depois voltei novamente para a área de atuadores elétricos, e é o que eu atuo mais hoje. E também tenho uma empresa hoje chamada AMX, que produz carrinhos elétricos para subir escadas com cargas de até 800 quilos. Tem carrinho para 200 quilos, a bateria, 12 volts. Tem carrinho para 200, 400, 600 e 800 quilos. E eu fabrico também uma cadeira escaladora com motor elétrico, com motor de 12 volts também, para pessoa com deficiência para subir escadas também. O site é AMX Cargo. Se o Marcílio quiser conhecer depois... Vai ser um prazer. Fica à vontade, Marcílio. Mas meu ramo de atuação hoje é esse. Quer dizer, a instrumentação ficou meio sem graça hoje, né? Mudou muito. Hoje ela faz tudo sozinha, né? Não é verdade? Então, esse ramo de atuadores elétricos e minha empresa aí de carrinhos elétricos é que toma meu tempo hoje. Perfeito. Muito legal. Bom. Muito obrigado. Marcílio, 1 minuto. Rapidamente, né? Então, como eu falei, passei pela Foxboro, que foi uma grande escola, aprendi muito. Diria para vocês que foi a melhor escola que eu tive de instrumentação, não só pelos cursos, mas pela tecnologia. Depois passei pela Promon, onde acabei saindo de São Paulo para Campinas e vim fazer parte da equipe que montou a PHT, que era a Promon Alta Tecnologia, para desenvolver o primeiro SDCD nacional. Também foi uma experiência muito grande, aprendi muito e entrei no mundo digital por esse canal. De novo, a ROD aparece na minha vida, que foi o primeiro sistema baseado num PC para controlar uma caldeira, que nós desenvolvemos, aplicamos e, felizmente, deu certo. A caldeira funciona até hoje, não explodiu. Okay? Depois que eu saí da Promon, eu montei uma primeira empresa, já como integrador de sistema, usando o conceito de PLC mais micro, okay? Onde foi durante um período de desenvolvimento, até que veio um camarada que resolveu abrir o mercado da noite para o dia e ninguém resistiu, né?
Aí voltei a ser empregado, voltei passei pela Yokogawa, passei pela Foxboro, ok? Fui para a Honeywell e aí eu tive uma sucessão de mudança de trabalho, não de emprego. Veio um grupo, comprou a Honeywell, veio outro grupo, comprou o grupo que tinha comprado a Honeywell, e depois veio um grupo que veio a Siemens e comprou esse outro grupo. Então, eu passei por 3 empresas num período de menos de 4 anos, sem ter mudado a carteira. Quer dizer, só mudou o carimbo. Eita. Aí eu decidi montar a minha empresa, que é a Dynamis Engenharia, a qual eu tenho desde 2001, onde nós desenvolvemos projetos de instrumentação, projetos de automação, ok? Agora, mais de 4, 5 anos para cá, nos especializamos em sistema instrumental de segurança e na parte de segurança cibernética no nível de chão de fábrica. Show. E dando treinamento também, e temos o curso mais tradicional da ISA, da parte de curso básico de instrumentação, que sou eu que ministro, e temos o curso de projetos de instrumentação, que é muito conhecido no mercado, tanto os 2 cursos são muito conhecidos, e a gente até hoje ministra esses cursos e tem uma série de outros colegas aí que vêm e dão cursos em conjunto com a gente. Então, esse é o resumo da minha ópera. Estou nativo ainda, apesar da idade. Okay? Legal. Bom, eu vou usar o termo que o... Por favor, aí. Depois falar. passar o contato do Marcílio. Tranquilo. Quando precisar indicar molecadinha nova, vou mandar procurar o Marcílio. Tá ótimo. Serão bem-vindos aí. Bom, daqui a pouco eu falo com vocês, eu vou explicar que a coisa vai funcionar bem. Mas, bom, pessoal, vocês acabaram de assistir aí os 2 monstros da instrumentação, histórias que eu mesmo nem imaginava. E olha que eu entrei na Petrobras em janeiro de 78 e conhecia já muito deles, as empresas dele, trabalhei com ele, sendo que eles foram meus clientes na época, né? Mas quantas coisas aconteceram que eu não tinha a mínima ideia. Muito bom, vocês 2 enriqueceram bastante esse projeto com essas conversas todas. Ficou muito legal, olha, vocês 2 estão de parabéns. E, com certeza, nesse quebra-cabeça, para poder eternizar o momento em que a instrumentação chegou no Brasil, vocês 2 são 2 peças importantíssimas. De coração, muito obrigado, Marcílio. De coração, muito obrigado, Fernando. E a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, vocês já sabem, né, que a próxima entrevista será o 2º pilar desse projeto. Justamente quando o Deusdedit, quando o professor Antônio Carlos resolvem trazer a instrumentação para o Brasil. Ambos não fazem mais parte desse plano terrestre, já fizeram sua viaginha de volta, mas as meninas vão tentar, através de fotos, através de papos que elas tiveram com os pais dela, trazer para nós memórias de como que foi a ideia de trazer o curso de instrumentação para o Brasil. Então, essa será a nossa próxima entrevista. A todos vocês que nos assistiram, de coração, muito obrigado. Marcílio e Fernando, mais uma vez, brigadão. Um abraço a todos. Nós valeu. Agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, Reginaldo. Espero que aquilo que eu falei contribua aí para o conhecimento do pessoal. Eu também agradeço a oportunidade, Reginaldo. E pena que o tempo não é tão longo, né? Que tem muitas histórias aí que poderiam ser contadas, né? Mas tá bom. Show de bola. Beijão para todos. Obrigado.